Dia como hoje, porque somos tão pequeninos diante do Senhor, não é? Ontem nós estivemos ministrando em uma igreja aqui em Poá. Cheguei também em cima da hora. Hoje eu quero pedir perdão aos irmãos, porque cheguei em cima da hora. Não foi minha intenção, não foi proposital. O carro ficou preso, né? Precisei esperar liberar o caminho para poder estar vindo. Eu passei aqui na frente e já estava tendo culto. Mas o Senhor nos deu essa possibilidade, né? Então, tudo que tem fôlego louva o Senhor. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Não há capacidade em nós como seres humanos, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. E eu quero agradecer, né, aos pastores por essa oportunidade, agradecer à igreja, né, por tanta confiança. É o Senhor quem prepara todas as coisas. E eu quero ler com você uma palavra que o Senhor já ministrou no meu coração, de prontidão, né? E nós estaremos lendo nessa noite. Nós vimos que ontem foi o Dia das Mulheres, né? Hoje as mulheres estão tão lindas, né? Não deu tempo de eu me arrumar, me perdoem. Cheguei, era 7h40, tomei um banho rapidinho. Vocês estão lindas, parabéns. Que Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês. Vamos estar lendo o livro de Esther. Amém? Uma palavra que o Senhor nos concedeu. Eu creio que o Senhor falará ao nosso coração. Amém? Diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. Amém? Livro de Esther, está um pouquinho, vai até o centro, né? Volta um pouquinho, vai nos Salmos, vem um pouquinho. Esther, Jó, capítulo 1. Amém? Esther, capítulo 1, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Amém? Neemias, Esther, Jó, aí vem Salmos, tá bom? Vem voltando, Salmos, volta um pouquinho. Me perdoe. Vamos começar de novo? Vamos lá. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no seu trono de seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Amém? Agora eu quero que você veja comigo lá no versículo 10, ainda no capítulo 1, o verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou de ira. Agora nós vamos lá no capítulo 2. Nós não vamos ler até o 10 não, tá? Fica tranquilo. Amém? Diz capítulo 2, vamos ler o verso 5. Ora, na cidadela de Suzã, havia um certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá,
a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Agai, levaram também Ester à casa do rei, sobre os cuidados de Agai, guarda das mulheres. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos estar apresentando ao Senhor, nós já oramos, né? Glória a Deus por isso. Vamos estar apresentando nesse momento as nossas próprias vidas, para que o Senhor continue falando. Deus, nós queremos te honrar e te agradecer por esta possibilidade que o Senhor nos proporcionou. Deus querido, nós entregamos ao Senhor o que somos e o que temos. Pedimos ao Senhor que venha ministrar dentro dos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Que não seja o que nós queremos, mas seja aquilo que nós necessitamos. Cumpra-se o teu propósito dentro de nós, ó Deus. E faz esta terra, Senhor, ó Pai querido, se tornar fértil para que venha produzir. E nós tenhamos o que entregar a cada pessoa que necessitar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode assentar-se. Nós louvamos ao Senhor, né? Nós vemos aqui o livro de Ester, um livro bem conhecido. Nós entendemos que o livro de Ester, a Bíblia não menciona quem foi que escreveu esse livro, e nós não temos, né, algumas evidências, porém, nós vemos que Ester é um livro histórico, e Ester é um livro que ele não menciona a palavra Deus. Nós não conseguimos enxergar, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, nós não enxergamos esta palavra dentro desse livro. Aí há em nós uma curiosidade, né? Porque nós, como cristãos, nós poderíamos perguntar, como assim, né? Que está escrito no livro sagrado, na palavra do Senhor, algo que não menciona a palavra Deus, mas o Senhor deixou para nós esse fato verídico para que nós viéssemos compreender. A Bíblia nos diz que existia um certo tempo em que o povo de Deus havia sido levado cativo. E essas pessoas que foram levadas cativas, elas eram pessoas muito importantes. Nós conseguimos enxergar ali no livro de Daniel, quando Jerusalém foi sitiada, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, ele entrou, ele saqueou aquela terra, ele levou os melhores, levou todos os utensílios, né, da casa do tesouro. Eu estou em algum lugar ruim? Cadê? Não? Ele levou, né, Nabucodonosor levou os utensílios, e a Bíblia nos diz que ele fez uma solicitação naquela ocasião. Ele pediu para que fossem levados também as pessoas, os jovens que tivessem boa aparência, as pessoas que fossem belas, né, as pessoas importantes. E nós vemos que naquela ocasião, o Senhor nos deu algumas evidências de como que funcionava, né? Quando as pessoas, quando os reis queriam levar cativo algumas pessoas, queria sitiar a cidade, queria saquear, eles queriam, porque na verdade Israel sempre foi um povo perseguido, porém em todo tempo houve livramento. E nós vemos aqui no livro de Ester, que o povo tinha sido já levado cativo e exilado. E aqui nessa época, a Bíblia nos diz que existia uma família cujo nome tinha um rapaz chamado Mardoqueu. E esse rapaz, ele cuidava de uma moça, uma menina, uma criança que ela tinha ficado órfã de pai, de mãe, os pais haviam falecido. A Bíblia nos diz que ele era da tribo de Benjamim, e se nós olharmos, né, filho de Simei, e que era filho de Quis, que quando nós olhamos, nós vemos essa genealogia, nós enxergamos que eles faziam parte da tribo de Saul, porque Quis era o pai de Saul. E quando nós vemos isso, nós podemos ver que ele era um homem que talvez ele tivesse algumas características de pessoa importante naquela ocasião. Porque eles habitavam em uma cidade, a Bíblia diz, na cidadela de Suzã, e nós vemos que esse rei Assuero,
ele comandava 127 províncias. A Bíblia diz que ele cuidava, ele zelava desde a Etiópia, desde a Índia, a Etiópia. E certa vez eu já parei para estudar e eu vi que o local em que ele cuidava, era muito extenso o espaço em que ele cuidava. Com certeza, ele tinha pessoas que administravam, né, para ele, mas ele era uma pessoa muito importante, uma pessoa riquíssima, uma pessoa de tamanha influência, muito conhecido, o rei Assuero. E a Bíblia nos diz que naquele lugar existia uma família, né? Mordecai, ele não tinha sua família especialmente ali ao seu redor, porque com certeza ele tinha sido levado cativo, ele não habitava, não estava mais em Jerusalém, ele não estava mais na sua cidade, que era a sua cidade que tinha o seu porto seguro. Ele havia agora estado em uma cidade lá, né, que já pertencia à Babilônia, só que ele era uma pessoa que ele adorava a Deus. Mardoqueu, ele buscava o Senhor. Mardoqueu, ele adorava e ele invocava o Senhor, que pode todas as coisas. E nós vemos que quando nós, lendo a história, nós entendemos que quando os pais dessa menina vieram falecer, ele tomou conta dessa garotinha chamada Hadassa. E ele fez papel de pai, né? Se nós formos olhar na genealogia, ela era prima dele, ela era prima que acabou se tornando como uma filha. E ele cuidou exatamente da forma que se cuidaria de uma filha. E passando a enxergar essa história, nós vemos que talvez o psicológico de Esther, de Hadassa, não fosse algo que fosse de uma criança que estivesse feliz todos os dias e que soubesse o que é a felicidade. Imagine você, né, quando nós temos o nosso pai, temos a nossa mãe, nós somos pessoas felizes porque nós temos aquele que nos dá todo o conforto, nos traz segurança, né? No momento em que nós, quando somos crianças, que dói algo, que nos machuca, algo que nos traz temor, nos aterroriza, nós sabemos aonde nós recorrermos. Mas quando os pais dela era ainda criança, nós lendo a história nós entendemos dessa forma. Eu imagino essa criança que, de repente, não sei se o pai morreu na frente, se foi a mãe que morreu antes, ou se os dois foram mortos de uma única vez, porque voltando lá para o livro de Daniel, nós vemos que mesmo sendo as pessoas importantes que haviam sido pessoas que tinham sido selecionadas para estarem fazendo parte da corte do rei, nós sabemos que quando foi levantado um decreto que ninguém conseguia ali decifrar o sonho do rei, o que foi que ele ordenou? Que matassem todos os sábios. Então, outrora eram pessoas importantes, sábias, pessoas belas, pessoas de linhagem real, e de repente foram levados cativos e, se não fosse a misericórdia do Senhor, eles seriam mortos naquele lugar. Então nós vemos que talvez de repente foi isso que aconteceu com os pais de Hadassa. A Bíblia não menciona o que foi que aconteceu, mas nós podemos imaginar eles sendo talvez levados como se fosse para um cativeiro, e ali a vida deles foi exterminada. O que a Bíblia nos deixa muito claro é que essa criança, ela cresceu órfã. Porém, a misericórdia do Senhor, que a Bíblia diz que ela é renovada a cada manhã, e são elas as causas de nós não sermos consumidos, estava sobre a vida desta criança. Nós vemos hoje, quando eu cheguei aqui, a pastora Simeia estava louvando, estava adorando ao Senhor, e eu fiquei olhando, falei, Senhor, ela não faz nenhum tipo de esforço, né? E ela estava adorando ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu és fiel a mim, Tu és fiel, porque eu sei que Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, o Senhor permanece assim. E o Espírito de Deus me levou a lembrar de Esther. E naquele momento eu vi uma testificação do Espírito, que ela começou a falar em mistérios, e eu exaltei o nome do Senhor. Por quê? Porque talvez um dia essa criança dentro de si olhou e falou, Senhor,
Eu aprendi com o meu tio, eu aprendi, né, com Mardoqueu, que eu sou uma pessoa muito importante, mas nessa cidade em que eu estou, no lugar em que eu habito, eu sou proibida de falar aonde exatamente eu estou. Eu sou proibida de falar qual é a minha real linhagem. Eu não sei, meu Deus, porque eu preciso ficar privada de tudo isso, mas eu prefiro ser obediente. Eu vou obedecer, eu vou fazer aquilo que me foi ordenado. E aí o Espírito Santo me fez lembrar que quantas vezes nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus acerca de algo que nós precisamos fazer e nós resistimos e nós não obedecemos o que o Senhor nos diz. A Bíblia nos diz que Hadassa, ela obedeceu a voz do seu tio, do seu primo. Ela obedeceu uma voz que, na verdade, virou uma paternidade. Ela obedeceu aquilo que ele tinha dito. E ela cresceu dessa forma. Eu imagino que talvez ela tivesse algum dia num cantinho sozinha, triste ali, mas ela não podia expressar os seus sentimentos. Você sabe o que é exatamente isso? Uma pessoa não poder expressar os seus sentimentos. Uma pessoa como essa, ela não, muitas vezes, ela é até mal compreendida. Porque as pessoas, às vezes, não procuram saber o fato de elas, às vezes, se trancar, delas se fechar. E, às vezes, lá atrás, existiu algo que aquela pessoa, houve uma necessidade dela se trancar. E nós, muitas vezes, não compreendemos o nosso próximo. É muito mais fácil nós atacarmos, é muito mais fácil nós dizermos, é muito mais fácil nós apontarmos, é muito mais fácil nós olharmos e não estendermos o nosso braço para podermos contribuir. Mas o Senhor nos deixa, através da vida de Esther, de Hadassa, uma história para nós compreendermos e nós sabermos que nós temos tudo para poder contribuir com alguém que talvez seja uma pessoa, não digo triste, mas talvez seja uma pessoa mal compreendida. Às vezes nós olhamos e não dizemos é uma pessoa triste. Às vezes nós olhamos e dizemos é uma pessoa amarga. Nós dizemos é uma pessoa mal-humorada. E nós não procuramos saber o que foi que aconteceu. Queridos, nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele nos convida a nós deleitarmos nele, compreendermos o Deus Pai que está ao nosso lado e que está a nos ensinar todos os momentos, porque Ele disse que se nós amarmos, dissemos que nós amamos ao nosso irmão e nós o aborrecemos, mas nós dizemos que amamos a Deus e adoramos a Ele, mas o nosso irmão nós aborrecemos, nós estamos sendo mentirosos. Nós precisamos ser verdadeiros. O Senhor fala que eu amo a Deus se eu amar o meu irmão. Eu digo que amo, mas eu não consigo expressar. Eu digo que amo, mas eu não faço para demonstrar. Então meu amor não é verdadeiro. E o Senhor nessa noite está aqui para nos convidar a nós sermos pessoas melhores, para nós sermos transformados dia após dia, nós caminharmos com Ele em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, queridos, que essa moça, ela tinha sido escolhida em um certo tempo. Por quê? A Bíblia diz que Deus, ele constitui reis e ele também é aquele que destitui reis. É ele quem levanta e é ele quem abate. Você lembra daquela palavra onde o Senhor fala que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado? Às vezes nós dizemos, os humilhados serão exaltados. Não são os humilhados, são os que se humilham. Aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente. O Senhor está o tempo todo com os braços abertos, querendo nos ouvir, querendo saber qual é as nossas intenções verdadeiras. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós não mostramos nossas intenções verdadeiras para Deus. Às vezes nós maquiamos as nossas intenções para o Senhor, porque nós temos segundas intenções, e Ele conhece qual é a nossa necessidade. A Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E a Bíblia nos conta que certa vez o rei havia feito um banquete, mostrou, né, todo o seu palácio, tudo aquilo que tinha lá dentro. A Bíblia diz que de nada ele deixou de mostrar para as pessoas. Ele apresentou dentro do seu palácio
tudo para aquelas pessoas que estavam ali. E ele fez esse banquete, e esse banquete durou 180 dias. E chegou, depois ele fez mais 7 dias, ele deu uma estendida, e nesse período ele pediu para que a sua esposa, a rainha Vasti, se apresentasse a ele. A Bíblia nos fala que ela era uma mulher muito formosa, ela era uma mulher muito bonita, e ele pediu para que ela viesse ao seu encontro, viesse se apresentar, mas disse que ele pediu para que um eunuco fosse até lá, para convidá-la, para chamá-la, não para convidá-la, para buscá-la, né? Porque ele era o rei, ele mandava. E ela se negou a vir por ordem, na presença do rei, através do eunuco. Com certeza ela queria que fosse o rei, que fosse até ali, né? Mas o Senhor conhece todas as coisas, eu não conheço qual era a ordem daquela época, né? De repente o rei não saía do seu trono, de repente o rei não saía do seu lugar, mas ela se negou. E a Bíblia diz que quando ela fez isso, levantou-se sobre a vida daqueles eunucos que estavam ali, daqueles sábios, dos entendidos, dos conselheiros do rei, uma questão. Eles começaram a ficar com medo de repente, todas as mulheres do reinado, todas as mulheres que morassem ali das províncias ao redor, viessem se tornar rebeldes, viessem querer afrontar os seus esposos. E a Bíblia diz que um homem chamado Memucão, dos conselheiros, ele falou, não, rei, isso não pode acontecer. O rei ouviu o seu conselho, achou sábio, e eles destituíram, né? Foi destituído Vasti como rainha, e o rei teve que pegar uma nova companheira. Na verdade, a Bíblia diz que ele sentiu falta. No capítulo 2, ele lembrou-se de Vasti, mas ele havia feito um decreto. Ele havia já feito algo ali com os seus conselheiros, e a Bíblia nos mostra que os conselheiros disseram para ele, rei, nós vamos procurar uma moça, uma jovem, bonita, formosa, né, pronta para o Senhor, e ele aceitou, ele concordou com tudo isso. Mas nós entendemos, queridos, aquilo que muitas vezes está à nossa vista. Nós ouvimos aqui a pastora dizendo que o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente, de ninguém ele é discernido, e é bem desta forma, porque aqui exatamente aconteceu isso. Esther era uma criança que nessa ocasião ela já era uma moça, né, já tinha crescido, já era uma jovem, aqui a Bíblia nos mostra isso. E ela, com certeza, caminhava sua vida com Cristo espiritualmente, não sendo discernida, porque ela era uma pessoa de Deus. Agora, a Bíblia nos mostra que essa jovem, caminhando com Cristo, obediente ao seu tio, ao seu primo, né, que era o seu tutor, nessa obediência o Senhor a honrou. E o Senhor, na hora que eu estava vindo do trabalho, né, o Senhor falava ao meu coração, é como no início da história de Esther que o Senhor quer fazer com vidas neste lugar. Às vezes, queridos, nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós dizemos assim, eu não tenho muitas expectativas, eu não tenho muitas esperanças na minha vida, eu não tenho muitas condições de poder alcançar, atingir aquilo que eu busco. Esther não tinha nenhuma. Hadassah, não havia possibilidade alguma de crescimento sobre a vida dela. Ela era uma garota, lendo a palavra eu entendo, que ela era uma garota assim, sozinha. Há 2 anos atrás, no dia do meu aniversário, meu filho me levou para assistir um espetáculo lá num teatro, lá onde fazem do Giovanni Cia, no Bibi Ferreira, né, naquela avenida lá principal de São Paulo. Lá, nós fomos para assistir, eu nem sabia que peça ia ser, e quando eu cheguei lá, foi a peça teatral de Esther. Foi uma coisa assim chocante, queridos, olha, eu estou com quase 50 anos, eu nunca tinha ido em um teatro. Foi a primeira vez. Para mim foi interessante. Foi assim, algo que me preencheu naquele dia. Porque, olha, a forma que eles fizeram a encenação sobre essa menina, eles colocaram ela
né, que eu me lembrei agora, que a gente lê a história e nós fazemos aquilo que nós entendemos, aquilo que o Espírito Santo nos mostra, mas eles, assim, na encenação do espetáculo, eles colocaram como se a Daça fosse uma jovem autista e que estava próximo de Hitler vir e fazer aquilo que ele fez na época do Holocausto, mas teve todo um círculo de uma história. Eu me imagino aqui essa jovem, se ela era autista, eu não sei. Não, a Bíblia não deixa nada claro sobre isso, não. Mas que ela era sozinha, ela era. Que ela era uma pessoa que ela não podia abrir os seus sentimentos para ninguém, isso ela era. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Yeshua estava com ela. Ele havia chamado, a havia encontrado e sabia que através da vida dela havia livramento. A Bíblia nos conta que ela tornou-se rainha no lugar, ela foi escolhida e se tornou mais para frente rainha no lugar da rainha Vasti. Agora eu olho e vejo um homem cujo nome era Amã, a Bíblia diz que ele era agagita. E quando nós vemos esse homem Amã, chamado agagita, isso para você entender o poder de Deus e o Senhor conhecendo os planos, porque o Senhor fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós vemos lá no livro de Crônicas, nós lemos lá no livro de Reis, que o rei Saul, o Senhor havia dito para ele, que era para ele ir até uma cidade, pegar todos os... E sobre aquele lugar não deixar vivo criança, não deixar animais, não deixar ninguém vivo naquele lugar, que era para ele fazer um extermínio, mas o que ele fez? Ele pegou os melhores daquele lugar, ele não obedeceu. Essa jovem obedecia o seu primo, que era o seu tutor. E olha a história de Saul, que triste, ele não obedeceu ao Senhor. A Bíblia nos conta que ele pegou os melhores, as coisas preciosas, e vou levar para o palácio do rei, vou levar para a casa do tesouro, com essa intenção. Quem conhece a intenção é o Senhor. Ele disse que era essa a intenção do coração dele, e ele não matou o rei. A Bíblia nos fala que o rei de Agag não foi morto. Agora o Senhor pediu para que ele viesse fazer esse algo, porque o Senhor conhecia o futuro. O Senhor sabia que sobre a vida dos judeus haveria lá na frente algo que poderia comprometer a vida dos judeus. E o Senhor ordenou lá atrás que ele viesse ser obediente. Queridos, quantas vezes o Senhor pede para nós fazermos algo e nós questionamos, porque nós somos presos às coisas desta terra. O Senhor nos diz esta noite, abra mão das coisas materiais, porque não é isso que vai te levar para morar no meu reino. Eu entrego a quem quero, eu faço como eu quero e eu cuido dos meus, o Senhor nos diz. Nós precisamos nos desprender, porque foi exatamente esse algo que tinha sobre a vida de Saul. Ele era preso às coisas materiais, que fez com que lá na frente, se não houvesse uma pessoa preparada com a unção do Senhor, o futuro dos judeus estaria comprometido. Ele fez com que esse rei ficasse vivo e foi tendo gerações, foi se gerando novamente. E não era para ter acabado totalmente. Agora, a Bíblia nos fala que Esther foi levantada como rainha, passou por todos os tratamentos de beleza, os tratamentos necessários, e agora um homem chamado Amã, agagita dessa descendência, passou a perseguir o povo de Deus. Descobriram, através de Mardoqueu, que ele era um judeu. Mas Esther estava lá, bem quietinha, cumprindo o propósito. Agora, nessa altura, ela já estava lá no palácio, o Senhor já havia aberto as portas para ela já tinha sido reconhecida, porque ela caiu na graça do rei. A Bíblia nos fala que ele amou a Esther mais do que as outras mulheres, ela era bela, ela era formosa. E esse tal Amã, ele quis preparar uma emboscada. Mas o Senhor cuida do seu povo.
o Senhor cuida dos seus filhos. A Bíblia nos conta que esse rapaz, chamado Amã, ele preparando as situações adversas para que o povo de Deus viesse a ser um povo que viesse a ser escarnecido, a Bíblia diz que uma certa noite o rei foi dormir, e naquela noite ele teve um sonho. O sonho desse rei, ele perturbou-se e ele não dormiu, aliás. Ele perturbou-se e ele não dormiu. E naquela noite, a Bíblia nos diz que ele teve inspiração para ler os livros das crônicas, e ele pediu. E ele viu que um certo judeu, certa vez, foi usado, né, para dar livramento para ele. Ele procura saber que honra foi dada a esse homem aqui. E disseram, nada foi feito por ele. E ele pediu, né? Então tá bom. Quando amanheceu o dia, ele chamou Amã, que tinha se tornado como um príncipe lá do reinado, e falou, Amã, o que você acha? Que honras devo dar ao homem que, né, fez algo tão importante para o rei? A pessoa que tem a mente aqui na terra, queridos, ela às vezes se sente muito privilegiada. A Bíblia diz que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós nos colocamos. A Bíblia, o Senhor Jesus, ele deixou um ensinamento dizendo assim que nós, quando chegarmos em um lugar, nós não podemos almejar os primeiros lugares, para que nós não venhamos passar vergonha. Porque de repente alguém mais importante do que nós chegue naquele lugar e nós vamos passar vergonha porque vai ser convidado a se retirar para que aquela pessoa mais importante sente-se à frente. E Amã não conhecia a palavra de Deus. Amã não tinha conhecimento das coisas do Senhor. Nós temos. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor e ela é viva e eficaz. E você e eu não teremos motivo naquele grande dia para darmos desculpas ao Senhor pelos nossos erros que nós cometemos diariamente. Porque está tudo escrito nas palavras das Santas Escrituras. Davi disse no Salmo 1, que a palavra, ele disse assim, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. Porque muitas vezes nós assentamos nas rodas dos escarnecedores e nós estamos ali aparentemente tranquilos, dando bom testemunho, porque eu estou tranquilo na minha, mas o Senhor fala, é bem-aventurado o que não anda, porque ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e você e eu daremos o nosso fruto na estação própria. Nós precisamos querer ter esse desejo, não o suficiente, Senhor, eu apenas estou ali e tá bom eu estar. Não, nós precisamos fazer a palavra do Senhor produzir em nós, e ela precisa viver dentro de nós. Quando esse homem que não conhecia a palavra de Deus, ele não teve as oportunidades, quis preparar uma emboscada para o certo judeu, chamado Mordecai, e ele falou assim, olha, rei, o Senhor precisa fazer, faz o seguinte, coloca essa pessoa tão importante num cavalo, né? Pede para uma outra pessoa e sair puxando, coloca, né, o anel do Senhor, coloca as vestes reais e diz, eis o homem cujo rei quer dar a sua honra. Ele falou, muito bem, gostei dessa. Você é uma pessoa muito importante, você é meu príncipe, você vai fazer isso com esse judeu. Querido, eu quero dizer algo para você. Você achou graça. E o Senhor falou dentro do meu coração que Ele vai fazer isso com crentes neste lugar. Isso o Senhor já falou comigo durante o dia. Eu vou fazer isso com crentes naquele lugar. Eu vou elevar. Sou eu quem vou trazer honras. E o Senhor está aqui nesta noite, igreja, para trazer esse ensinamento para você e para mim, para que o inimigo não venha querer usurpar, para que ele não venha querer arrumar estratégias para aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, porque são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos, o Senhor nos diz. E aquele rapaz, o Amã, ele teve que seguir, caminhar, dando honras, né, aquilo que o Senhor havia ordenado através do rei, porque quando o Senhor quer levantar alguém, querido,
Não adianta, pode se levantar o inferno. Esse plano de Deus sobre a vida dos judeus já estava escrito há muito tempo. E eu achei interessante que no capítulo 2, o verso 9, ele diz bem assim, olha. A moça lhe parecera formosa, é o 2:9? Deixa eu ver, acho que é o 3. Deixa eu olhar aqui. É o 3:9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ele quis ainda subornar o rei. Ele ainda quis fazer com que o rei viesse entender que o que a mãe estava querendo fazer contra o povo de Deus era algo bom. Amã tinha raiva dos judeus. Amã não gostava dos judeus. Amã ficou bravo com os judeus. Porque todas as vezes que, quando ele se tornou príncipe, Mordecai passava, as pessoas passavam e se reverenciava ele, se prostrava diante dele. Mordecai não fazia isso. E ele ficou enfurecido contra Mordecai. E o plano dele era destruir o povo de Deus. Era destruir os judeus. Agora ele foi até o rei e ele falou assim: rei, vamos fazer o seguinte. Esse homem aí, ele é judeu. O senhor está sabendo que aqui, na cidadela de Suzã, aqui entre as províncias que o Senhor reina, tem um povo que está distribuído aí entre as cidades, eles estão distribuídos. E eles são um povinho que são difíceis. Eles são determinados no que eles falam, eles não acreditam em tudo que a gente fala, quando eles são perseverantes nas coisas que eles querem, e quando eles têm um desejo, eles vão até o fim. O rei falou: mas eu não estou sabendo, né? A Bíblia não diz isso, mas eu imagino o rei dizendo: eu não estou sabendo. Ele falou: pois é. Vamos fazer o seguinte, o senhor faz um decreto aí, o senhor assina, e eu vou dar para as pessoas que forem atrás, as pessoas que estiverem cuidando disso tudo, para os oficiais que estiverem, né, resolvendo para matar essas pessoas, vou separar 10, aqui fala que ele vai deixar 34 toneladas de talentos. Nas mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata. 10.000 talentos de prata significa, o talento de prata, um talento de prata, ele pesa 34 quilos. Ontem eu ministrei sobre talentos em uma igreja. Então, um único talento, ele pesa 34 quilos. Nós vemos lá na parábola dos talentos, né, que eu estava estudando sobre isso. Então, nós vemos que 34 quilos a respeito de prata. Se for em ouro, é outra pesagem, né? Agora, ele falou aqui a respeito de prata. Então, aqui ele está dizendo que 10.000 talentos de prata. Tem uma Bíblia que eu estava estudando, que ela fala que ele separaria 34.000 toneladas de prata. E aí eu fui calcular, eu estava com a outra Bíblia e eu fui pelo peso do talento. Então comecei a calcular, falei: meu Deus, isso vai dar 10.000 pratas, 10.000, e é exatamente o que está escrito aqui. E ele pesando 10.000 talentos de prata, um talento equivalia a 6.000 denários. E um dia de trabalho de um trabalhador valia 1 denário. Você pensa o tanto de dinheiro que esse homem não ia dar para poder matar os judeus. Ele mesmo já inconscientemente estava falando: é um povo riquíssimo, é um povo que não tem preço.
É um povo que eu não vou conseguir nunca pagar. E é um povo que eu posso tentar, eu não vou conseguir pagar o preço deles, mas eu vou pesar isso. Talvez para ele aquilo fosse algo sobrenatural, mas ele se colocou à disposição para matar o povo de Deus. A Bíblia diz que o inimigo, o vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma brecha para buscar a quem possa tragar. Mas o povo de Deus, que é fiel ao Senhor, tem livramento. O povo do Senhor que busca a verdade tem livramento verdadeiro. A Bíblia nos afirma que esse homem, ele foi reduzido a nada. Esse homem que projetou, esse homem que fez todos os planos para que o povo de Israel fosse destruído, para que não houvesse mais marcas. Talvez ele pensasse assim, né? Bom, judeu eu já ouvi falar quem é. Já conheci, né? Porque a minha descendência veio falando no decorrer da linhagem que o nosso povo chegou a um nível deles quase serem exterminados totalmente, a gente não ia existir nessa terra. Aí ele deve ter, porque, queridos, o que é bom nós passamos de geração em geração, não é? Você passa para o seu filho os ensinamentos, você e eu precisamos passar a forma que nós caminhamos com Cristo, como ele ser educado, nós precisamos mostrar para eles o caminho que é o certo, que é errado. Precisamos mostrar para eles lá atrás, quando nós não queremos que eles tomem o mesmo caminho que nós um dia viemos, ou que talvez nós vimos dando errado para alguém, nós vamos mostrando para eles. E talvez na família desse rapaz aqui, veio se passando de geração em geração, que tinha sido quase totalmente exterminado a sua família, e a sua descendência, né, das gerações. E ele com certeza tinha na memória dele, judeu é assassino. Judeu, israelita, são pessoas que um dia eles vieram fazer coisas erradas conosco, mas eles não agiam, queridos, eles não agiam conforme a palavra do Senhor. E naquela época era olho por olho, dente por dente. Então o Senhor tinha os seus motivos para exterminar toda aquela geração. Israel precisava conquistar as terras. Era uma ordenança do Senhor. Você tem buscado o que o Senhor tem te ordenado? Às vezes o Senhor fala que nós precisamos conquistar a terra, queridos, e nós temos medo de avançar. O Senhor diz para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, não é tempo de ter medo, é para prosseguir. Porque essa vitória ela já está escrita desde o começo. No livro de Efésios capítulo 1, fala que são nas regiões celestiais. Já está tudo preparado para cada um de nós. E nós precisamos tomar posse. E às vezes nós temos medo, porque nós imaginamos numa coisa que possivelmente pode dar errado. Querido, quando Deus está no negócio, até o que era para dar errado dá certo. Porque é Ele quem faz. É Ele quem vai adiante de nós. O Senhor falou para Josué, você olha só, você caminha, vai comigo, você não olha para a esquerda, não olha para a direita, medita tão somente na minha palavra de dia e de noite. Querido, você e eu não podemos ir sozinhos. Sozinhos não, mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Ele começa uma obra e Ele conclui. Existem situações de pessoas aqui que o Senhor fala assim, eu estou trabalhando, e todos os dias eu estou ali batendo na sua porta, porque eu quero que você mude de história, mas só depende de você. O Senhor, Ele consegue entender a intenção do nosso coração lá na mais profundidade, mas nós muitas vezes nos trancamos, querido. A Daça se trancou quando ela era criança, ela cresceu, ela virou estrela, agora ela é Esther, ela brilha. Você mudou a sua história, você não pode ficar se trancando.
Você precisa se abrir com Cristo, precisa entender que Ele é o Senhor da tua vida. O Senhor está aqui nesta noite para mudar história. E enquanto você ficar com medo de tomar decisões importantes na tua vida, por medo das consequências, você nunca vai viver o novo de Deus. E o Senhor nos diz nesta noite: eu estou adiante de vós, assim como eu fiz com Esther, eu coloquei ela no palácio real, foi eu quem destituí a Vasti, mas eu coloquei também a minha serva, assim também vou fazer com os meus filhos nesta casa, assim também vou fazer com os meus servos que me honram e que buscam a minha verdade, a minha vontade, em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos todos os dias entender que o Senhor, Ele começa uma obra e Ele a conclui. Não há nada encoberto, a Bíblia diz, que não seja descoberto. E eu quero ser boca profética na tua vida nesta noite e dizer para você que nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prevalecer. Nenhuma arma forjada. É necessário avançar. É tempo de avançar. Existe tempo que é tempo de recuar. Sim, existe tempo de retroceder. Você sabe disso? Existe tempo. O Senhor pediu certa vez para que o povo de Deus viesse retroceder quando estava diante do Mar Vermelho. Mas porque é como aquilo ali, quando eles estavam diante de Piairote, eu só vi como se fosse dar um impulso. O Senhor falou para eles: retrocedam. Eles retrocederam, ficaram num beco sem saída. Mas é como se fosse um impulso, porque depois eles passaram o Mar Vermelho. Eles passaram a seco, passaram a pés. Querido, se o Senhor pedir para você retroceder, quando for esse tempo, fica tranquilo, porque o negócio vai ser melhor do que você pensa. Deus não faz nada pela metade. Eu gostaria de estar orando com a igreja, se o pastor me permitir. Posso, pastor? Amém. Feche os teus olhos e o Espírito Santo de Deus me impulsiona a estar orando e ministrando em corações neste lugar. Porque nesta noite é noite de transformação. Ó Deus, nós queremos te honrar e te agradecer pelo teu cuidado. Ó Deus bendito, eis aqui a tua igreja, Senhor. Veio, Senhor, ó Pai querido, o teu povo neste lugar para ouvir a tua voz. Somos, Senhor, pequeninos e reconhecemos, Senhor, as nossas falibilidades, as nossas fraquezas. Entregamos ao Senhor o que somos e o que temos, Deus querido. Há vidas que estão neste lugar, Senhor, sem possibilidades de enxergar um futuro. Ó Deus querido, desesperançosas. Vidas que não conseguem mais imaginar que haverá mudança, que haverá transformação. Ó Deus querido, na vida de Esther, ela nunca imaginou, Senhor, ó Pai, que um dia ela estivesse a sentar-se em um trono. Ela jamais imaginou que ela fosse dar uma palavra, Senhor, ó Pai querido, que viesse ser a palavra rema sobre aquele lugar. Ela jamais esperou que um dia ela fosse ser a libertadora, Senhor, ó Pai querido, de um povo que estava guardado por Ti. Mas o Senhor, ó Deus querido, mesmo sendo um povo guardado pelo Senhor, Tu diz nesta noite: eu quero levantar pessoas que façam a diferença. Eu quero levantar homens e mulheres nesta geração, que se levantem para exaltar o meu nome, diz o Senhor nesta noite. Que se levantem para proclamar o meu evangelho sem medo, com ousadia. Porque é na força do seu poder que eu vou agir. O agir é do Senhor, não é nosso. A palavra do Senhor diz que o poder do Senhor, Ele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas, querido. Por isso se levante com autoridade nesta noite. Que nesta noite você venha estender a tua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser mais forte do que aquilo que eu pensei um dia. Eu quero, Senhor, ó Pai querido, transpor montes e barreiras. Eu quero, Senhor, conseguir vencer as situações e não olhar para a adversidade. Porque, queridos, nesta noite, o Senhor diz que vai fortalecer vidas. Em nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade e bendizer o nome do Senhor. E dizer para você, igreja, não retroceda.
não retroceda. Se você soubesse, se você tivesse dimensão do que o Senhor vai fazer com a tua vida, você já sairia jubilando desse lugar nesta noite. São mistérios, o Senhor diz nesta noite. É do nada. É do pó e do monturo que eu levanto o necessitado, diz o Senhor nesta noite. Existe uma pessoa que está aqui que tem buscado pela sua família. Para você não ter mais solução, diz o Senhor. Mas você não é a pessoa que traz solução. O Senhor te diz, descansa em mim. Somente descansa. E confia no meu poder, te diz o Senhor nesta noite. Amém? Em nome de Jesus, quero louvar ao Senhor.